Bom, amigo vascaíno, Fernando Diniz na corda bamba. Demissão pode acontecer a qualquer momento. Além disso, eu também vou trazer a você aqui neste vídeo informações sobre o mercado da bola. O Vasco planeja mais do que nunca a temporada de 2026 e mais 3 nomes na mesa da diretoria Cruz Maltina. Inclusive, um deles, o Vasco disputa com o Atlético Paranaense pela sua contratação. Um Fala Gigante que chega para você na tarde desta sua segunda-feira, bastante agitado, bastante movimentado, cheio das últimas informações e novidades sobre o nosso Cruz Maltina. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Vascão, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui é o canal do Torcedor Vascaíno. Para você que não sabe, eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, com a Corda Vascão, chegando sempre às 7 horas da manhã em ponto. O Fala Gigante, segundo vídeo do canal, chegando sempre pela parte da tarde. E o nosso Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo do canal do Gigante Vasco, chegando pela parte da noite para fechar o seu dia com chave de ouro e as últimas informações do nosso Vascão. Então, se você está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, não perca tempo, venha correndo aqui embaixo onde tem essa palavrinha inscreva-se, clique nela e já venha fazer parte da nossa família. Eu conto muito com você, conto muito com o seu like, o seu joinha, o seu gostei, que é de suma importância para o crescimento e a divulgação do nosso trabalho. Inclusive, tem muita gente aí do outro lado reclamando, tem muito inscrito no canal dizendo que não estão mais recebendo as notificações dos nossos vídeos, os nossos vídeos não estão mais aparecendo, e infelizmente isso de fato está acontecendo aqui dentro do YouTube. Então, se você, amigo, não está recebendo a notificação, dá uma olhadinha, vê se o sininho ainda está ativado, vê se você ainda é um inscrito do canal e deixe seu like também para ajudar na divulgação do nosso conteúdo. Agora sim, vamos embora, né? Sem muita enrolação, fala logo do nosso Vascão. Quero começar aqui primeiramente com você este Fala Gigante falando sobre Fernando Diniz, porque a situação do técnico no comando do Vasco da Gama não é nada boa. O Vasco que vem de mais um vexame nesta temporada de 2025, uma derrota pelo placar de 5-0 para a equipe do Atlético Mineiro, uma equipe que não fez absolutamente nada durante a temporada de 2025, uma equipe que também, igualmente ao Vasco, protagonizou vexames durante o ano e mesmo assim o Atlético Mineiro vai lá e vence o Vasco da Gama como se fosse qualquer time. Vence o Vasco da Gama como se o Vasco fosse uma equipe de Série C, Série D de Campeonato Brasileiro. Uma equipe que não tem peso, uma equipe que não tem camisa, uma equipe que não tem história. Foi assim que o Atlético Mineiro tratou o Vasco da Gama, ou melhor, foi assim que os atletas que ontem estiveram em campo representando o Vasco trataram o Vasco da Gama. E foi mais um vexame de vários que o Vasco colecionou e vem colecionando. O Vasco nesse ano perdeu de 4 para o Independente Del Valle. O Vasco nesse ano perdeu de 4 para o Puerto Cabello. O Vasco no ano passado perdeu de 6 para o Flamengo. O Vasco no ano passado perdeu de 4 para o Criciúma em São Januário. Então é um Vasco que, de fato, ano após ano, coleciona vexames. E o técnico Fernando Diniz, em 2025, foi o grande responsável por 3. Santos, Puerto Cabello e Independente Del Valle. Além disso também, ao meu ver, uma equipe que nos últimos 9 jogos, ou aliás 8 jogos, tem uma vitória e 7 derrotas, também é algo vexatório. E o técnico Fernando Diniz tem total responsabilidade sobre isso. Hoje, a torcida vascaína não está mais dividida. Hoje, a maioria dos torcedores cruzmaltinos, eles pedem a demissão do técnico Fernando Diniz. E assim como a torcida, internamente, nos bastidores, hoje o presidente Pedrinho também já é pressionado por uma demissão. A informação, amigo torcedor, é que internamente é uma pressão enorme para Pedrinho demitir o técnico do Vasco da Gama. Entretanto, o Pedrinho, ele banca a permanência do Fernando Diniz até o término da Copa do Brasil para o Vasco. O Pedrinho, ele mantém o técnico Fernando Diniz até o momento que o Vasco ou for campeão ou for eliminado. A Copa do Brasil ela vai ser de fato
o divisor de águas para o trabalho de Fernando Diniz no Vasco da Gama. Informação do pessoal do VDGcast é que, caso o Vasco não seja campeão da Copa do Brasil, a tendência é que o técnico Fernando Diniz não continue no Vasco da Gama. Fernando Diniz ele só vai continuar no Vasco, não sendo o Vasco campeão, se definitivamente o Cruz Maltino tiver um desempenho absurdo durante a competição mesmo sem o título. Agora, se já na semifinal o Vasco for eliminado ou passar um grande vexame, Fernando Diniz não continua no comando técnico do Vasco da Gama. A pressão é de fato muito grande, dificilmente Fernando Diniz vai sustentar e eu vou acreditar, vou assim ter esperanças num título, mas hoje a realidade do Vasco da Gama, diante do desempenho que vinha tendo no Campeonato Brasileiro e teve nessas 8 últimas rodadas para a Copa do Brasil vir um título, é algo completamente distante. Vai ter que mudar muita coisa internamente, vai ter que virar muita chave internamente para que o Vasco possa ser o grande campeão da competição. Você sinceramente acha que tem chance? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Bom, eu vou continuar aqui com esse Fala Gigante e já vou falar aqui sobre o mercado da bola, porque é algo que hoje é a única esperança de fato da torcida Cruz Maltina diante de um momento tão ruim. O vascaíno ele hoje olha para esse elenco, ele não consegue mais ver a cara de alguns jogadores. Eu acho que um dos atletas, inclusive, que o vascaíno não consegue mais olhar e não vai conseguir é a cara do senhor Vitor Luiz. Falando, inclusive, sobre isso. O que o Vitor Luiz fez ontem dentro da Arena MRV, se o Vasco fosse uma instituição séria nesse momento, era para o Vitor Luiz estar fora, ter hoje o seu contrato rescindido. Porque como um jogador que ontem estava vestindo a braçadeira de capitão do Vasco da Gama, faz o gol contra, o 5º gol do Atlético Mineiro é um gol contra do Vitor Luiz. E esse atleta fica rindo após fazer o gol contra, isso não existe. Isso não existe. Então se o Vasco fosse uma instituição séria, o Vitor Luiz estaria indo embora do Vasco da Gama hoje. O Vitor Luiz não estaria quinta-feira na lista de relacionados. Mas eu duvido que isso vai acontecer. Essa cena chega a ser patética. De ter que ficar olhando para a cara desse bobão rindo após marcar um gol contra uma goleada que o Vasco sofreu. Esse cara não representa nenhum torcedor Cruz Maltino. Então, assim, o senhor Vitor Luiz, o senhor Daniel Fusato, acho que a grande maioria do time ontem, né? Lucas Freitas, Lucas Oliveira, David, Verrete, nenhum, Matheus França, Tietê, o Vascaíno não quer ver. O Vascaíno quer mudança, o Vascaíno quer sangue novo para o ano que vem. E para isso, será necessário fazer uma grande reformulação. Hoje, tivemos informações importantes sobre 3 atletas, 3 jogadores. Johan Rojas, Gabriel Talhari e Mandaca. 2 atletas do Juventude e um jogador do Necaxa do México, sendo ele, inclusive, colombiano. Quero falar primeiramente sobre ele. Johan Rojas, para você, amigo vascaíno, que não conhece, é um ponta colombiano, nascido em 2002, ou seja, um jogador de 23 anos de idade, que no momento veste a camisa do Monterrey, do futebol mexicano, aliás, do Necaxa, tem um gol marcado na temporada. Ele pertence ao Monterrey e está emprestado ao Necaxa, tá? Ele tem um contrato com o clube mexicano de 1 ano, sem opção de compra. Na temporada passada, vestindo a camisa do Monterrey, ele teve 3 gols marcados e 1 assistência. É um jogador que iniciou a sua carreira na La Equidad da Colômbia, se destacando. Ainda muito jovem, tá, amigo vascaíno, com 18 anos de idade. Ele já fez a sua estreia no time principal, marcando gols. Ele no La Equidad, em 2 temporadas, teve 7 gols e 10 assistências em uma média aí de 50 jogos. Então, quase 17 participações em gols para um jogador muito jovem em 50 jogos. É um número bem legal. É um jogador com muita profundidade, 1 a 1, bem legal assim mesmo. Jogador quebrador de linhas. Para um time como hoje é o Vasco, se o técnico Fernando Diniz permanecer, é um atleta que consegue fazer essa saída curta, tem essa qualidade na aproximação, então é um jogador que teoricamente se enquadra assim no perfil do Fernando Diniz. É um ótimo alvo
do Vasco da Gama para esse próximo mercado, para essa próxima janela de transferências. E a informação, amigo vascaíno, de acordo, né, com o canal 3 Pontos, é que Vasco, Atlético Paranaense e alguns clubes hoje da MLS disputam a contratação de Johan Rojas. O Vasco é o time nesse momento com maior interesse no jogador. É claro, ele, Admar Lopes, é o grande responsável pelas negociações, é o diretor executivo português que hoje está à frente das negociações e tentando convencer tanto o jogador quanto o Monterrey a negociar, a liberar a chegada de Johan Rojas ao Vasco da Gama, mas hoje o Monterrey, clube que detém os direitos econômicos do atleta, vem demonstrando um certo receio em negociar com o Vasco da Gama. O Vasco, durante o período da 777 Partners, acabou ficando com uma fama muito ruim de mal pagador, e exatamente por conta disso, o clube mexicano dá uma segurada e não tem tanta certeza se vale a pena liberar esse atleta para o Vasco da Gama. Então, a informação hoje é de fato essa. O Vasco tem interesse nesse jogador colombiano, um jogador interessantíssimo, um bom atleta, que pertence ao Monterrey, está emprestado da Unicaja e chegaria com moral no Vasco da Gama para o ano que vem, mas tem as suas dificuldades, que o clube mexicano tem aí medo do Vasco da Gama no final acabar não pagando pela contratação. E não é um jogador caro, tá? O Vasco da Gama não faria grandes loucuras financeiras para contratá-lo. Bom nome? Deixa a sua opinião, o Vasco disputando com o Atlético Paranaense e clubes da MLS por ele, sendo o Vasco o mais interessado. Outros dois nomes, agora brasileiros, que atuam aqui no futebol brasileiro. Bom, amigo torcedor vascaíno, quero falar com vocês com relação a Mandaca e a Gabriel Tagliari. Mandaca é um jogador de 24 anos de idade, meio campo, volante, jogador de 1,78 m de altura. Já Gabriel Tagliari é um atacante, atleta que tem muita qualidade. Para quem lembra do jogo do Vasco contra a equipe do Juventude de São Januário, vai lembrar do Gabriel Tagliari, jogador de 28 anos de idade, 1,76 m de altura, sendo esse atacante mais móvel, sabendo fazer um pivô muito bom. Ambos atletas têm contrato com o Juventude até o final do ano que vem, sendo o Juventude uma equipe que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Esses dois jogadores se destacando muito. Gabriel Tagliari tem 33 jogos na Série A de 38 partidas de Juventude, já o Mandaca, 29 gols, 29 partidas em 38 do Juventude. Mandaca tem 2 gols e 1 assistência, Gabriel Tagliari, atacante, 8 gols e 4 assistências. Números muito bons. E a informação da Itatiaia é que recentemente Vasco e Botafogo fizeram consultas ao Juventude pela contratação do volante Mandaca. Até o momento, oficialmente, nenhum dos clubes apresentou uma proposta, mas já sabem os valores que o Juventude quer para liberar um dos grandes destaques do clube, do Rio Grande do Sul, né, deste Campeonato Brasileiro. E além do Mandaca, o Vasco, não o Botafogo, apenas o Vasco da Gama, consultou também sobre a situação de Gabriel Tagliari. A situação do Gabriel Tagliari é mais difícil do que a situação do Mandaca. O Mandaca se destacou, mas o Gabriel Tagliari se destacou muito. É um jogador que hoje, nesse momento, o Vasco da Gama enfrenta uma forte concorrência. Muitos clubes estão interessados na contratação do atacante, então não vai ser fácil. São dois bons jogadores, dois atletas que se destacaram num clube que caiu para a Série B do Campeonato Brasileiro. Informação é que até o Grêmio está interessado também no atacante Gabriel Tagliari, foi diretamente ao empresário do jogador, mas ainda nenhum clube apresentou proposta, nem pelo Tagliari, nem também pelo Mandaca. Internamente, o Juventude entende que dificilmente vai segurar esses dois jogadores por conta dos destaques que eles vêm tendo. Nomes interessantes, não são soluções, passam longe, mas eu acho que são nomes para composição de elenco. Hoje, definitivamente, amigo torcedor vascaíno, a gente olha para o Vasco da Gama e não consegue mais ver a cara de alguns atletas. É a hora de mudar, é hora de reformular o grupo, é hora de trazer peças novas. E eu, sinceramente, prefiro um Mandaca do que um Tietê. Eu prefiro um Tagliari do que um Verratti. Eu acho que está na hora de trazer sangue novo para o Vasco da Gama, deixar atletas que não honram a camisa do nosso Cruz Maltino de lado e trazer talvez jogadores que deem a vida
e entendam que vai ser definitivamente melhor tê-los dentro do elenco, mas acima de tudo, ver que jogar no Vasco da Gama é algo para se honrar, é tratar o Vasco da Gama como um grande clube, algo que hoje, infelizmente, muitos atletas dentro do Vasco da Gama não estão fazendo. Show? Bom, eu fico por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, segundo vídeo apenas dessa segunda-feira, já eu tô de volta, contando muito com o apoio e a presença de todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e como eu sempre falo aqui, saudações vascaínas.